Consolador, Espírito de amor que me chama, doce Espírito, Espírito Santo, que me consola nos momentos de dor. Ouve teu filho, ouve meu pranto e minhas lágrimas transforma em louvor. Acredito em ti, Santo Espírito de Deus, é eterno, é santo, justo e perfeito. Oh, oh, doce Espírito, Espírito Santo, que me consola nos momentos de dor. Ouve teu filho, ouve meu pranto e minhas lágrimas transforma em louvor. As minhas lágrimas transforma em louvor. Boa noite, irmãos. Nesse momento, peço que você feche os seus olhos para que possamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos fez. Obrigado pela vida, pela saúde. E que esses 365 dias de oração e 10 dias de clamor seja feito em paz e segurança. Que nada de mal aconteça com as pessoas que estão praticando. Nos ajude a praticar o fruto do Espírito para o Botou o microfone dele, não terminou a oração. É porque estão com mais de uma unidade lá e está saindo dos outros computadores o som dele. Por isso que está duplicando. Pode fazer agora novamente, por favor. orar novamente. Oremos. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos fez. Obrigado pela vida e pela saúde. Que esses 365 dias de oração e 10 dias de clamor sejam feitos em paz e segurança. Que nenhuma pessoa aconteça nenhum mal. Nos ajude a praticar o fruto do Espírito para o nosso bem e não para o nosso mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deu certo? Eu acho que sim. Agora deu. Jesus disse: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. João 14, 27. A paz do mundo depende das circunstâncias favoráveis, mas a paz de Deus é diferente. Ela permanece mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. É um descanso profundo na certeza
de que Ele está cuidando de nós. Eu gosto de imaginar essa paz como uma âncora segura. As ondas podem bater forte, o vento pode soprar, mas se estamos firmados, ancorados em Cristo, não somos levados pela tempestade. Talvez hoje o seu coração esteja agitado, preocupado com o futuro, ansioso por respostas ou até mesmo cansado de tentar resolver tudo sozinho. O Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração: confie em mim, eu estou no controle. Essa paz não é algo que forçamos. Ela é o resultado natural de confiar em Deus e entregar a Ele nossos fardos. Então hoje eu te convido a respirar fundo, a entregar todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Vamos orar agora? Senhor, o mundo está cheio de barulho e ansiedade, mas sabemos que em Ti nós encontramos descanso. Por favor, derrama sobre nós a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, que ela encha o nosso coração, a nossa mente e que a gente aprenda a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, quando carregamos a paz do Espírito, nos tornamos mensageiros dela para o mundo. Talvez hoje alguém encontre paz simplesmente por estar perto de você. Tá mutado ainda, irmão. Muito bem. Boa noite. Agora Estão me sim. ouvindo? Boa Boa noite. noite, sim. Sim. É isso mesmo, né? Agora é o momento de oração, Isso. pelos motivos da oração aqui, né? Do dia de hoje. Uhum. Não é isso? Tá. Então vamos lá, né? Vamos no dia de hoje, que é o quinto dia, né? Os motivos de oração são, primeiro, para que a igreja revele o caráter de Cristo, e segundo, para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da igreja. São duas razões fundamentais para a gente buscar transformação da parte do Espírito Santo, porque o tempo todo o eu, ele busca tomar o lugar de Deus dentro da gente. E quando isso acontece, a nossa adoração a Deus se degrada, né? Nesse ponto, não se trata mais de nos rendermos ao Criador, mas de satisfazer as nossas emoções e preferências pessoais. Então, somente através do poder do Espírito Santo é que nós conseguiremos revelar o caráter de Cristo na nossa mente, e a igreja vai ser um testemunho real e vivo para a comunidade ao nosso redor, para os nossos vizinhos, enfim, para os nossos colegas de trabalho. Então, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que possamos buscar poder do Espírito Santo através dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é, Senhor, um período solene da tua igreja na face da terra, um período, Senhor, em que estamos buscando o poder do Espírito Santo para que possamos desenvolver, Senhor, um caráter semelhante ao caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A nossa luta contra o nosso eu, ela é muito dura, Senhor, e muitas vezes nós perdemos essa batalha, mas nós não queremos mais continuar perdendo essa batalha. Nós queremos, Senhor, ser vencedores, queremos ser testemunhas teus por onde quer que nós estivermos. Clamamos ao Senhor nesse momento para que o Espírito Santo possa moldar o nosso caráter, moldar a nossa personalidade, transformar a nossa vida, mudar o nosso eu, quebrantar o nosso eu, para que o nosso ser possa ser rendido à ação e orientação poderosa do nosso Senhor Espírito Santo. Que o Senhor possa iluminar esta igreja, iluminar a cada irmão que está presente nesse culto nesta noite, e que o nosso caráter, Senhor, possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, à semelhança do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que nosso testemunho possa ser, Senhor, um testemunho forte, um testemunho que transforma vidas, um testemunho, Senhor, que possa transformar as pessoas ao nosso redor. Não, Senhor, para o nosso mérito, para o mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus. É em honra, Senhor, ao sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, que nós deveremos, como cristãos, refletirmos o caráter dele por onde quer que passarmos. Transforma seu povo, transforma cada um, Senhor, que está nesse momento conectado com o céu através desta oração. E que o Espírito Santo possa ser o Senhor da nossa vida e o nosso eu possa ser lançado definitivamente por terra. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa. Alegria. Estamos no 5º dia de oração, graças a Deus. Feliz por ver a nossa sala cheia. Estamos aí com 34 pessoas, né? Logadas, muitos estão em família. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de mais um dia buscar, né, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Dia corrido para muitos, né? Acabei me atrasando um pouquinho, porque terminei de chegar do trabalho, mas que Deus possa estar conduzindo nos nossos passos e nos dando a oportunidade de estar mais perto dele e com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus com o Neilton, que aceitou o convite para estar conosco. Quero agradecer, Neilton, a disponibilidade. E é com ele agora. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Todos ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Amém. Que bom. É muito bom a oportunidade. Agradeço a Deus e agradeço a você, Kelly, também pelo convite ao Ministério ali da Mulher que está à frente desse trabalho, que é um trabalho lindo, que é executado todo ano para a gente ficar cheio mesmo do Espírito Santo. E esse tema desse ano é um tema que mexe muito com a nossa essência, a essência do cristão. E antes da gente começar, a gente de abrir a palavra do Senhor, vamos fechar mais uma vez nossos olhos, pedir orientação do Espírito Santo para que tudo que for atrapalhar, tudo que tiver na nossa mente, que seja colocado de lado e a gente foque 100% no nosso coração, a nossa mente nesse momento na palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aqui, Senhor, reunidos aqui de forma virtual, mas juntos com o mesmo intuito de estudar a Tua palavra. Vamos aqui, Pai, compartilhar alguns versículos, alguns estudos, alguns temas, Pai, que precisamos aprender, precisamos deixá-los entronizados em nosso coração. Desde já, Senhor, tire tudo que for de preocupação, angústia, tudo que tiver tipo de diferente, que não seja da tua vontade, que estiver passando em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração, para que o nosso coração fique vazio nesse momento para receber a tua palavra. Pedimos desde já a presença do Espírito Santo do Senhor em cada lar que está aqui representado nessa live. E desde já também, Senhor, agradecemos porque se conseguimos chegar hoje ao 5º dia, é porque o Senhor até aqui nos ajudou. Assim nós oramos e o fazemos por amor a Jesus. Amém. Amém. 5º tema, 5º dia. Hoje o 5º dia, ele é dividido em 2 partes. A gente tem agora a primeira parte que vai falar sobre
o fruto do Espírito Santo. E para a gente compartilhar, queria que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 5 do livro de Gálatas. A gente vai ler a partir do verso 19 até o 25. Capítulo 5 de Gálatas. Na minha Bíblia diz assim, capítulo 5, 19 ao 25. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, o 21, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, pro, é, po- provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. É direto, irmão. É direto, não tem curva, a palavra do Senhor não faz curva, ela vem direta. E aqui, no capítulo 5 do livro de Gálatas, uma coisa que me chama a atenção é a singularidade. É porque o fruto do Espírito Santo, nós lemos aqui várias características, mas o fruto, ele é único, é um só. Ele precisa viver dentro de nós através de todas as 9 características que ele pertence, que ao fruto do Espírito Santo pertence. E essa transformação, irmãos, a gente não consegue fazer ela superficialmente. Eu não consigo fazer o fruto do Espírito Santo, exercer o fruto do Espírito Santo, se eu não deixo o templo do Espírito Santo pronto para ser habitado pelo nosso Consolador, pelo Espírito Santo deixado por Jesus, deixado por Deus, porque ele é o próprio Deus que está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando a gente permite que esse Espírito Santo entra, aí começa uma transformação que ela vem de fora, através do batismo, onde nós publicamente colocamos para a igreja, para a comunidade, a nossa decisão de caminhar ao lado de Jesus, caminhar ao lado do Senhor, deixar todas as características que foram colocadas aqui de blasfêmia, imoralidade sexual, deixar isso de lado e estarmos mais próximos de Jesus. E isso começa com a decisão do batismo. Só que isso não para por aí. A gente precisa ter, além dessa transformação, dessa decisão ali, igual quando a gente vai casar, a gente não vai, escolhe, namora, fica ali noivado, depois a gente vai publicamente lá na igreja, faz uma cerimônia linda, maravilhosa para todo mundo estar junto ali naquele momento e todo mundo ser testemunha daquela decisão. Assim é o batismo, ele é uma testemunha de uma decisão onde a gente decide morrer para a carne e viver para Deus e viver para o Espírito. E quando a gente toma essa decisão externa, a gente nasce, esse batismo, ele é feito uma única vez. Só que o batismo do Espírito, ele é diferente. É uma necessidade diária que o ser humano tem de estar próximo a Jesus Cristo, de estar próximo a Deus. É uma experiência interior, espiritual, que ela é transformadora. Quando o Espírito ele atua na pessoa, ele renova ela de dentro para fora. Ele cria nela necessidade de fazer o bem, necessidade de praticar as características que a gente leu aqui, das 9 características. Pensa numa laranja com 9 gomos. A laranja é o fruto, os gomos são as características, são as qualidades, é o caráter de Deus impresso aqui na palavra do Senhor, onde a gente leu, onde a gente compartilhou. E quando a gente entrega e começa a praticar, não é fácil,
Ninguém aqui está falando que é fácil, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Eu preciso me dispor, eu preciso deixar que o Espírito Santo atue através do meu coração. Porque é através dele que eu vou ter a necessidade de escolher as coisas, eu vou ter o discernimento de saber o que é certo, o que é errado, o que é da vontade de Deus e o que não é. E ela é uma presença que ela precisa ser diária e contínua. Eu preciso todos os dias pedir o batismo do Espírito Santo. Não é igual o batismo que a gente vai lá na igreja, faz o batismo, uma cerimônia linda, maravilhosa ali e acabou. Não, não é. Eu preciso ter esse batismo do Espírito Santo diário em minha vida, constante em minha vida. Na palavra de Deus, no capítulo 23 de Lucas, 39 ao 43, fala que o nascer da água é um ato estanque, mas o nascer do Espírito é um ato contínuo. Por algumas contingências especiais, alguém pode ser impedido de nascer da água e não ser privado de entrar no reino de Deus. No entanto, nascer do Espírito é uma condição indispensável. Indispensável, eu e você, mas temos que ter isso na nossa cabeça. No capítulo 8 de Romanos, verso 8 e 9, diz assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível, irmãos. É impossível a gente tentar agradar o Senhor, tentar agradar a Deus se a gente vive fazendo as necessidades e as vontades da carne, as vontades do ser humano. Porque nós nascemos em pecado, em pecados fomos concebidos, e não, a gente não tem vontade de fazer o bem. Mas quando Jesus Cristo, ele habita no meu coração, ele entra na minha vida e através do Espírito Santo eu pratico essa comunhão diária, eu permito que o meu caráter seja moldado dentro desse contexto de trabalho, de escola, de igreja, de meus relacionamentos, minhas amizades. Eu mudo o que como, eu mudo como eu visto, eu mudo o que eu frequento, o que eu escuto, o que eu assisto. O Espírito Santo, ele é assim. Não é que muitas religiões, elas existem e elas entendem que o dever não, as regras, elas são de acordo com a vontade do ser humano. E aí por isso que tem muita igreja cheia, muita igreja lotada. Mas quando a gente coloca a vontade de Deus para ser executada na vida do ser humano, onde ele começa a pedir intimidade demais, a pedir intimidade do eu começo a sentir essa vontade de tomar atitude por amor. Não é por medo, não é por temor. É por amor que eu começo a mudar as minhas características, a mudar as minhas escolhas. Mudar as escolhas das quais eu faço no meu dia a dia. E aí eu começo a viver diferente. Passa por problemas, passa por dificuldades, mas o Espírito Santo, ele atua ali na vida do nosso dia a dia, da nossa família. Ele atua ali de uma forma tão maravilhosa que você, em meio às dificuldades, você consegue sentir Deus trabalhando naquele momento. Deus trabalhando naquela situação, naquele problema ali que você acha que não tem mais solução, mas ali você entra com paciência, com amabilidade, com amor, e aí você começa a ver solução onde o olho humano não vê, o olho humano não consegue enxergar. E quando a gente fala dessa unidade, né, do Espírito Santo, dos frutos, né, do fruto do Espírito Santo, a gente coloca ali que todas as 9 características que sugere, né, essas virtudes, elas precisam ser manifestadas juntamente com aquela pessoa que anda lado a lado com o Espírito Santo. No capítulo 14 de João, quando ele fala ali para os discípulos, né, os discípulos estavam ali tristes, porque Jesus estava falando que, ó, onde eu vou, você não vai poder ir comigo. Ele fala ali para Simão Pedro, ele fala ali para os discípulos naquele momento ali da última ceia que, ó, eu tô indo para um lugar agora, eu vou fazer uma morada para você e o seu coração não fica não fica triste, não fica chateado, porque eu vou deixar um consolador. Eu vou deixar um consolador que é igual a mim. E esse consolador vai suprir as necessidades e coisas maiores farão. Então eu e você, irmão, a gente precisa entender toda essa necessidade do ser humano de ser preenchido pelo fruto do Espírito Santo.
E o que eu acho mais interessante é que uma laranja, faltando um gomo, ela não completa o fruto. Ele não existe um fruto completo. Então não adianta, irmão, a gente, mas eu frequento a igreja, eu pratico a paz, eu pratico ali o domínio próprio, mas eu não amo meu irmão, eu não me compadeço do problema do meu irmão, eu não me coloco é, a, a- no lugar do meu irmão. E aí, como que a gente vai viver assim? Nós precisamos praticar isso dentro de nós. Começar a viver, começar a entender essa questão do Espírito Santo internamente, internalizar ela e pedir todos os dias: "Ô Senhor, eu preciso de novo hoje do batismo do Espírito Santo. Eu preciso, Pai. Porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu faço coisas ruins, porque o que eu faço não agrada ao Senhor. Eu preciso ter esse batismo do Espírito Santo todo dia. Porque se depender de mim, eu só vou fazer coisa errada. Eu só vou escolher coisa errada." 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 diz assim, ó: "Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer." A carta de Paulo a Corinto aqui, ela mostra que quando tem o corpo da igreja unido através do Espírito Santo, a gente não tem problema. Porque está todo mundo indo para a mesma direção, está todo mundo usando as mesmas ferramentas, todo mundo sentindo o mesmo desejo de buscar, o mesmo desejo de ajudar, o mesmo desejo de se compadecer do próximo, de ser ferramenta nas mãos de Deus para abençoar alguém, para ser bênção na vida de alguém. Porque o ser humano, não, se a gente for executar ali os problemas da carne, as necessidades, os desejos da carne, a gente só vai querer para nós mesmos. O culto não foi bom hoje, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E aí a gente começa a afastar do Espírito Santo. E aí a gente começa a criar uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse discernimento. Precisamos muito entender que Jesus Cristo, quando ele foi fazer uma morada lá, uma morada que está por vir, ele deixou o Consolador. Ele deixou o Consolador para mim, para você, para que através dele. E a gente tem que entender uma coisa, tem que ficar bem claro: esse Consolador, ele não é nem menor e nem maior, ele é igual. Ele é igual, ele é assim como Deus. E ele está entre nós. A gente olha nos noticiários, olha nas notícias ali da internet, dos telejornais. A gente não vê o amor, mas é profético, irmãos. O amor, ele vai se esfriar e ele está se esfriando. Só que ainda não é o fim. Porque o fim vai ser quando eu e você decidirmos pregar. Só que a gente só vai decidir isso se a gente deixar o Espírito Santo tomar conta, tomar posse das nossas decisões, tomar posse das nossas escolhas. Eu não consigo executar a minha vontade e fazer a vontade de Deus ao mesmo tempo. Não dá. É um conflito. Meu coração, ele não quer. Mas a partir do momento que eu permito que o fruto do Espírito Santo nasça dentro do meu coração e eu consiga, através do Espírito Santo, praticar essas características, aí a gente começa a ser transformado de dentro para fora. Aí a gente começa a olhar para o irmão e a gente tem alguma indiferença, a gente começa a olhar com um olhar de amor, um olhar de compaixão mesmo, sabe? De entender a dificuldade, de entender as lutas. Mas não tá sendo do jeito que eu quero. Mas não vai ser do jeito que você quer, é o jeito que Deus quer. Deus vai te usar do jeito que Ele quer. Muitas vezes a gente tem o costume, né, de, Senhor, faça a minha vontade, Senhor, que o Senhor abençoe a minha vontade. Deus não vai abençoar a nossa vontade. Ele vai colocar em nós os planos dele, a vontade dele feita em nós. A nossa oração, ela precisa ser assim. Eu não posso pedir para ele abençoar a minha vontade, eu tenho que pedir para que a vontade dele seja feita na minha vida. E assim a gente consegue ter esse encontro com o Espírito Santo, ter essa transformação do interior para o exterior, começar a olhar
ao nosso redor e ver o quanto Deus nos ama, o quanto Ele tem nos ajudado, o quanto Ele tem abençoado a nossa família. É só olhar para trás, é só olhar pro teu trabalho, é só olhar para tua família, é só olhar para as pessoas que estão ao teu lado que você vai ver o tanto que Deus te ajuda, o tanto que Deus está do nosso lado. Filipenses capítulo 2, verso 3, fala assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É difícil, irmãos. É difícil a gente considerar as outras pessoas superiores a nós mesmos. Mas é necessário. É parte do processo. É parte do processo de ter o coração quebrantado. É parte do processo de entender a vontade de Deus em nossas vidas, em nosso querer. Capítulo 4 de Tiago, no verso 1, diz assim, ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Quando a gente não faz a vontade do Espírito Santo, é isso aqui que dá. É guerra, é problema, é dificuldade. Quando a gente não olha para o irmão superior a nós mesmos, a gente se sente superior. E isso é um problema. Isso é uma dificuldade gigante, irmãos. A gente precisa entender que Deus ele quer nos transformar. E a transformação de Deus não é de cima para baixo, de baixo para cima, e dentro e na terra. Ele quer que sejamos transformados aqui na terra. E o nosso corpo, templo do Espírito Santo, precisa exercer isso. Nós precisamos entender essa necessidade. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar a presença do Espírito Santo na nossa casa, na nossa tarefa diária do trabalho. O trabalho é só uma ferramenta que Deus te deu. Uma ferramenta só. Não é nosso. Tudo dele. É tudo de Deus. Romanos capítulo 5, verso 5. Dos textos que a gente leu em cima, né? O de Romanos 5, você fala assim, ó, o amor de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a única certeza que temos que ter, que através de um Deus criador, um Deus que fez os céus e a terra, todo o universo, ele derramou o amor dele através do Espírito Santo para mim e para você. Um amor que excede todo o entendimento. Assim como a gente viu na primeira oração. É um amor que busca o perdido. É um amor que vai atrás daquele que está desgarrado. É um amor que, independente da situação e do problema que você tenha, ele te alcança, te transforma, te renova. Independente do problema, te coloca numa situação assim. Estou passando por isso, mas estou em Deus, estou em Cristo e o Espírito Santo me conforta. Ele me ajuda, ele me consola, ele está do meu lado, ele me guia. Ele precisa ser o diretor do teu navio, ele precisa ser o capitão do teu navio. O Espírito Santo, ele quer. É que eu preciso permitir. Eis que eu estou à porta do teu coração. E estou batendo. Mas se a gente não abrir, ele não entra. Ele não entra. O fruto do Espírito não consiste em virtudes que adquirimos por esforço próprio, mas em virtudes que crescem a partir de nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não tem curva, não faz curva. É simples. O fruto do Espírito, ele cresce a partir do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso me relacionar. Eu preciso entender que Deus, ele me deseja a ponto de querer ter um relacionamento tão íntimo comigo que as minhas vontades, a partir do desejo, do sentimento, vão ser as vontades dele. Quando a gente casa, quando a gente se relaciona com uma pessoa que a gente ama, a gente muda o estilo de vida, a gente às vezes muda a alimentação pela pessoa, por amor. E Cristo, através do Espírito Santo, ele quer isso, ele quer uma mudança de dentro para fora.
Ele quer uma mudança que seja genuína. O morrer para a carne, o nascer para Deus, o nascer para o Espírito, ele tem que ser interno. E ele tem que ser diário. E na caminhada cristã, é tão lindo, porque na caminhada cristã, às vezes, a gente tem um irmão que está com uma responsabilidade, não, um relacionamento mais direto, um relacionamento mais forte, o outro, naquele momento, não está. E aí, Deus, por isso que ele pede para vivermos em comunidade, porque um ajuda o outro. Um colabora com a salvação de outro. E Cristo, ele quer que estejamos do lado dele. Mas eu preciso tomar a decisão, eu preciso dar permissão, eu preciso entender o que ele quer para mim. Eu preciso entender essa vontade dele. E aí, quando a gente entende, a gente tem algumas perguntas que eu queria que vocês pensassem, que é: a minha vida, ela revela o fruto? A minha vida revela o fruto do Espírito Santo? Quando eu estou presente em algum lugar, eu revelo a unidade? Minha presença em algum lugar revela a unidade? As pessoas sentem ao olhar para você que o Espírito Santo está do teu lado? O mundo, ele não precisa de cristãos perfeitos. Ele precisa de cristãos cheios do Espírito, cheios da força, cheios da vontade. Cristo, ele precisa viver em nós, ele precisa habitar em nós. O Espírito Santo precisa habitar dentro do nosso coração. E quando o fruto começa a transparecer, ele é somente o resultado de oração, o resultado de relacionamento, porque você está enraizado na videira que gera o fruto. E quando a gente está enraizado na videira que gera o fruto, a gente vai transparecer esse caráter. A gente vai olhar para as pessoas com amor. A gente vai olhar para as pessoas que a gente, às vezes, tem alguma indiferença. Opa, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para abençoar? Como que eu posso fazer para que Cristo chegue até aquela pessoa através de mim? Se a raiz é santa, o fruto também é santo. A gente precisa ter esse contato. A gente precisa de ter essa experiência íntima ali, de estar junto com o Espírito Santo, de ter Deus ali do lado, o Espírito Santo guiando as nossas decisões, as nossas escolhas. No capítulo 13 de João, no verso 35, Jesus disse assim para os discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns aos outros. No capítulo 13, Jesus começa a falar ali de amor. Ele não disse se guardarem doutrinas apenas, se tiverem títulos, se tiverem cargos, se forem reconhecidos. Ele disse simplesmente se tiverem amor. E o amor, ele é o primeiro da lista de Gálatas 5:22. Ele é o primeiro. O fruto, ele é a evidência visível que Cristo habita invisivelmente em nós. É lindo. No capítulo 13 ainda de João, no verso 37, diz assim, ó: por ti darei minha vida. Isso Pedro, falando para Jesus: por ti darei minha vida. Aí Jesus responde: ó, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro tinha uma intenção, mas ainda não tinha a habitação plena do Espírito Santo. Ou a intenção não substitui a transformação interior. A gente precisa de ser transformado primeiro. A gente precisa de ser quebrado, despedaçado. A gente precisa de entender que para que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos esvaziar todas as nossas vontades. Quando Jesus conclui ali na última ceia o discurso e vai para o capítulo 14, eu imagino que os discípulos naquele momento estavam ali quebrantados, chorando, angustiados, porque eu não sei você, mas quando a gente está
naquele momento onde a gente tem uma ruptura, onde a gente tem um adeus de uma pessoa que a gente ama, a gente sente. E aí, por isso que no capítulo 14 de João, né, ele começa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai, muitas moradas. E essas moradas lá no céu. Lá no céu. Quando ele fala que há muitas moradas, eu entendo que antes que essa morada celestial ela seja real em minha vida, eu preciso dar espaço para o Espírito Santo habitar no meu coração agora, entender o que ele deseja para mim agora. E o que é o mais interessante é que Jesus fala ali no verso 14 que ele vai preparar o lugar. E o Espírito Santo, ele quer preparar também o lugar aqui, mas ele não vai preparar se eu não abrir meu coração e deixar ele entrar. Ele quer preparar um lugar aqui para ele habitar aqui também. Ele precisa de habitar aqui também. Aí, continuando o capítulo 14, no verso 23, fala assim: ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha que lindo. Antes da morada celestial, eu preciso preparar um lugar aqui na terra, no meu corpo, no meu coração, para que o Espírito Santo habite em mim. Ele precisa primeiro habitar em mim antes de qualquer coisa. Antes de eu ter lá no amanhã, no porvir, na volta de Jesus. O céu é aqui, porque o Jesus está aqui. Eu preciso deixar ele entrar no meu coração. Aqui é a chave. A morada futura aponta para uma realidade presente. Não é apenas um lugar para onde iremos. É uma presença que vem habitar em nós. Antes de nos levar para a casa do Pai, Cristo, através do Espírito Santo, quer entrar na nossa casa aqui dentro, do meu coração, do seu coração. As nossas vontades. E o Espírito Santo não é um comportamento religioso. É uma evidência de que Cristo habita em nós. O Espírito Santo está operando e o Pai já fez morada. No João 13, fala de amor. No Gálatas 5, começa com amor. Mas João 14 fala de morada, onde tudo está conectado, onde tudo está ligado. Sem morada não existe fruto, sem o fruto não há evidência da morada. O fruto ele é a decoração externa da casa onde Cristo habita. Se Cristo mora, existe amor, existe paz, existe domínio próprio, existe a unidade. Onde você chega, se Cristo mora no teu coração através do Espírito Santo, onde você chega, existe união e não contendas. Onde você chega, existe amor e paz e não desavenças. E o que é mais interessante, essa morada ela não é futura, ela é agora. Muitos vivem esperando a casa no céu, mas não permitem que Cristo construa a casa no seu coração. Antes de preparar um lugar para nós, Jesus quer preparar um lugar em nós. Eu preciso permitir isso. O nosso céu, ele começa quando eu abro meu coração para Cristo habitar em mim, através do Espírito Santo, aqui na terra. E eu começo a viver as características do céu aqui na terra. Na igreja, no trânsito, no trabalho. Preciso disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. Cristo está apenas preparando a morada para mim. Ou eu estou permitindo que ele faça uma morada em mim? Será que eu estou permitindo? O fruto do Espírito é a prova de que em João 13, amor, ele foi um sinal. Em Gálatas 5, o amor foi um fruto. Mas em João 14, o amor é o resultado de uma habitação que Cristo foi preparar, mas que deixou o Consolador para preparar aqui
o nosso coração para que quando a gente chegar lá, a gente já esteja transformado. Porque essa transformação, ela não vai ser assim. Ela precisa ser constante, diária. Eu não sei o dia de amanhã. Eu preciso pedir o batismo do Espírito Santo hoje. Quando Cristo encontra a morada do nosso coração, o caráter começa a aparecer com o céu. Aí a gente começa a viver um pedacinho do céu aqui na terra. A gente começa a entender que Cristo vive em nós através do Consolador Espírito Santo que Ele e o Pai deixou aqui para transformar o nosso coração. Imagina uma igreja simples. Uma igreja com gente sincera, gente trabalhadora. E ali havia um homem. Vamos dar o nome para esse homem de Florisvaldo. Ele era daqueles membros, sabe, que todo pastor gosta de ter. Nunca falta a igreja, sempre ajudava, dava opinião em tudo, defendia a igreja com unhas e dentes. Mas havia algo que poucos diziam em voz alta. Ele era duro. As palavras dele machucavam. Seu tom intimidava. Sua verdade feria. Ele estava ali na igreja, mas a igreja não se sentia confortável perto dele. Certa vez, houve uma discussão numa reunião. Nada grave, mas suficiente para ferir. O Florisvaldo saiu indignado, convencido de que estava certo. Chegou em casa, ainda com o coração acelerado, abriu a Bíblia, por impulso. Ele não tinha vontade naquele momento. E aí, João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Ele parou, ficou olhando para o texto e algo começou a doer. Ele pensou: será que as pessoas me reconhecem como discípulo ou apenas como alguém que está sempre certo? Pela primeira vez em muitos anos, ele não tentou justificar, ele ficou em silêncio. No dia seguinte, ele continuou lendo a Bíblia. João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele suspirou, pensou no céu, na eternidade. Mas então ele leu o verso 23. Viremos para ele e faremos nele morada. Ele sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Não sobre o céu, mas sobre o coração dele. E percebeu algo doloroso. Ele havia se preocupado tanto em defender a casa de Deus, mas nunca perguntou se Deus estava confortável na casa do seu coração. E ali sentado na sala ele chorou. Não era choro alto, era aquele choro silencioso, aquela angústia que dá um nó na garganta, que prende, que a gente não sabe o que fazer. Ele que nasce quando o Espírito toca. E ele orou assim: Senhor, eu sou membro da tua igreja há anos, mas será que eu sou a tua morada? Será que eu permiti que o Espírito Santo habitasse em mim? O meu coração está cheio de mim mesmo, das minhas vontades? Ele não pediu cargo, não pediu bênção, não pediu prosperidade. Ele pediu presença. Habita em mim, Jesus. Através do Espírito Santo, do Consolador, habita no meu coração, transforma esse ser. Ninguém viu luzes, ouviu vozes, mas algo começou a mudar. Na próxima reunião, Florisvaldo ouviu mais, falou menos. Quando discordou, falou com mansidão, domínio próprio. Ele procurou um irmão com quem havia sido duro e disse: me perdoa. Eu estava certo no argumento, mas errado no espírito. Aquele pedido de perdão impactou mais do que anos de discursos. Meses depois, uma irmã comentou: Florisvaldo está diferente, está mais leve. Um jovem da igreja disse: eu tinha medo de conversar com ele, agora eu me sinto acolhido. Olha, o Espírito Santo começou a criar unidade na presença do Florisvaldo. E o que mudou? Ele continuava o mesmo homem, mas agora havia
alguém morando dentro dele. Não era mais o Floresvaldo, era Cristo, através do Espírito Santo, morando dentro do coração de Floresvaldo. O amor começa a aparecer, a paz reina, o domínio próprio aparece, o fruto começa a crescer. Floresvaldo entendeu algo que mudou sua vida. Antes de Cristo preparar uma casa para mim lá no céu, ele quer transformar o meu coração em casa para ele aqui. E ele começou a viver João 13. Ele começou a experimentar o amor de João 14 e começou a manifestar todos os frutos, toda característica do fruto de Gálatas 5. Talvez você esteja na igreja há anos, talvez você seja fiel, trabalhe, devolva o dízimo, talvez você defenda a verdade com unhas e dentes. Mas a pergunta que o Papai do Céu faz para nós hoje: você está na casa de Deus? Deus está confortável na tua casa? Em você? No teu coração? O teu coração é o templo do Espírito Santo? O céu não começa quando a gente chega lá. Ele começa quando Cristo encontra morada aqui. Irmãos, nós precisamos entender uma necessidade urgente da humanidade. Cristo volta quando os sinais acontecem no teu povo. E o sinal que vai acontecer no teu povo é quando o teu povo pregar. É quando a gente abrir timeline de Instagram, de WhatsApp, e só dá remanescente de ponta a ponta. Mas para que isso aconteça, a transformação ela tem que começar dentro de mim, dentro do meu coração. Eu preciso ter essa característica, ter esse caráter de Deus. E eu só vou conseguir com leitura da Bíblia. Esse personagem, Floresvaldo, fictício, ele pode ser a realidade de muitos, pode ser a minha realidade, a realidade de muitos de nós. Nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas hoje e possamos colocar Ele à frente das nossas decisões, entender o quanto Ele nos ama, quanto Ele nos quer bem, o quanto Ele nos deseja bem e que através de nós, porque nós somos o sinal da volta de Jesus Cristo, o povo recebendo a chuva serôdia e manifestando o fruto do Espírito Santo onde quer que for. A chuva serôdia não vai cair numa catástrofe. A chuva serôdia vai cair nos remanescentes. E eu preciso estar preparado. Eu preciso deixar terra fértil, meu coração esvaziado dos desejos carnais e cheio da vontade do Espírito. Obrigado pelo tempo, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Essa palavra mexeu muito comigo, estudar esses momentos. Elinha, vai ter mais alguma música ou a gente já pode fazer a oração final? Já é oração. Pode orar, Ok, Fernando. bom, obrigado. Obrigado, Kelly. Que possamos, né, através do nosso coração aberto, ter o templo do Espírito Santo e deixar Deus agir no nosso coração todo dia. Que possamos ser luz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Papai. Amado Deus, somos falhos, Pai. Somos falhos, somos pessoas que erram, somos pessoas que machucam. Às vezes a gente não quer entender a tua vontade, às vezes a gente fecha os olhos para não entender a tua vontade. E o Senhor está falando tão claro, tão transparente. Basta a gente abrir o nosso coração, deixar o Senhor habitar. E a transformação ela começa de dentro para fora. E aí, onde a gente chegar, a gente vai criar união e não contendas. E derrama o teu Espírito Santo na tua igreja, Senhor. A tua igreja carece da tua vontade, Pai. Cada um que está aqui representado, cada lar que está aqui representado, Senhor, que seja um pedacinho do céu.
O Senhor disse ali para os discípulos que foi preparar um lugar, mas nós temos que preparar um lugar aqui, e o melhor, Senhor, aqui. O Senhor prepara o lugar lá no céu e o Senhor também prepara o lugar aqui. Arranca do nosso coração, Senhor, todo sentimento que machuca. Arranca do nosso coração todo sentimento de tristeza, todo sentimento de avareza, discórdia. Coloca amor, Senhor, no nosso coração. O Espírito Santo habite em nós, Pai. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de juntos estudarmos mais uma vez a Tua palavra, de entendermos a Tua vontade e de permitirmos, Senhor, que o Espírito Santo habite em nós. Muito obrigado, Pai. E faça presente aqui nesse lugar, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. O Espírito Amém. Santo habite sempre aí no nosso coração, né? Uma boa noite para todos. Amanhã de novo, Amém. nesse mesmo horário, né? Para mais uma Amém. vez estudarmos aí sobre esses temas tão relevantes para nós. Se vocês quiserem abrir aí a câmerazinha, Tileves vai tirar uma fotinha. Eu vi que tem pessoas aqui que a gente